Eu preparei uma aula para vocês hoje com os principais erros que todo day trader comete. E o que é mais interessante de você aprender isso? É identificar os pontos onde as pessoas falham. E eu, ao longo de 11 anos, desenvolvi estratégias e sistemas para bloquear isso dentro de mim. Eu vou te ensinar na aula de hoje todas essas estratégias e esses sistemas que vão muito mais do que comprar ou vender. Eu vou te convidar a vir à tela do meu computador, onde eu vou te apresentar erro a erro, passo a passo e como que você vai fazer para resolver item por item. É muito importante que você preste atenção, porque tem várias coisas que o mercado acaba preparando verdadeiras armadilhas pra gente. Você acha que sabe, acha que tem um sistema de gerenciamento de risco ou alguma coisa nesse sentido, e muitas vezes isso não está muito bem alinhado. Eu vou te mostrar tudo passo a passo nessa aula muito bacana que você vai receber aqui nesse YouTube de hoje, com um vídeo da websérie 10 anos em 1. Fala rapaziada, Paulinho Lima na área. Nós estamos com um projeto que está chegando de bater 100 mil inscritos nesse canal. Quando isso acontecer, eu vou presentear vocês com uma aula extensa, passo a passo, para uma pessoa começar no trade e alcançar a consistência. Coisa que não se encontra por aí de maneira gratuita no YouTube, fechou? Para isso, eu conto com o seu like e a sua inscrição nesse canal, para a gente alcançar 100 mil inscritos no menor tempo possível, fechou? Vamos embora para a tela, onde eu quero deixar aqui para vocês um esqueminha simples, que é o quê? Eu trouxe todos aqui para o Start. O que eu chamei de Start? Start vai ser ali a sua jornada, o seu início como trader, depois que você faz a sua primeira operação. A gente começa com os erros mais comuns dos day traders e como evitá-los a todo custo. Por quê? Porque se você identifica os principais erros, tá? Depois eu vou te mostrar o caminho certo, baseado em todos esses erros que estão aqui. Se você identifica os principais erros, você chega aqui em paciência. Quem nunca operou fora da técnica ou teve pressa para colocar uma operação, uma ordem, porque tinha aquela ansiedade para ver o mercado em execução, para ver o mercado rodando, tá? A maior parte das pessoas não tem a paciência para esperar boas oportunidades, para esperar o candle, para esperar a formação gráfica ou o fluxo, seja lá como for. E eu te falo de uma maneira muito prática e simples, tá? Muito direta. Se você não desenvolver em você a paciência, você não vai ser um bom trader. E não acredite, não ache que você vai ser um cara que vai dizer, amanhã eu vou acordar paciente. Eu vou te mostrar aqui embaixo, tá? Aqui onde eu coloquei lá o caminho certo, a gente já vai chegar lá. O quê? Como você vai usar um sistema para desenvolver sua paciência? Não é só você amanhecer e falar assim, nossa, eu vou meditar e vou ser paciente. Não vai, você vai se atrapalhar, tá bom? Não ter um plano claro de trading visando o stop. Todo mundo tem um plano de trading. Ninguém, né? Assim, é muito básico a pessoa não ter um plano de trading. Por que as pessoas não conseguem se elas têm um plano de trading? Porque o plano de trading delas visa só ganhar. Ah, eu quero ganhar R$200 por dia. Ah, eu quero ganhar R$300 por dia. Ah, eu quero ganhar R$400 por dia. É lindo, né? Eu também acho que é lindo. Mas não funciona, porque isso não é um plano. Você está olhando só porque você quer ganhar. E se der errado, como é que você vai fazer? Não sabe. A maior parte das pessoas não sabe. Ah, eu coloco um stop lá de R$50, de R$100. Coloco um 2 para 1, né? Não, Paulo, igual você ensinou? Mas você tem um gerenciamento, você tem um plano para isso? Ou você só tem dois valores perdidos na sua cabeça? Se for dois valores perdidos na sua cabeça, saiba que a chance de você se perder ao longo dos dias é rápida, tá? Então, você vai entender como você vai diversificar um plano. Overtrading, cara, isso aqui é clássico, tá? Essa aqui, ó, é clássica. Por quê? Porque a maior parte das pessoas que não tem um plano claro visando o stop, o que elas fazem? Elas vêm para o mercado para fazer uma única operação. Um exemplo, R$200 por dia é o que eu quero ganhar. Quando o mercado vai contra, essa pessoa tende naturalmente a operar mais, né? Então, o overtrading é um problema clássico e crônico dos traders. Querem operar mais quando estão tomando stop. Precisa de método também para resolver isso, tá? Mais um, que comunica bastante com esse daqui, ó, com esse cara aqui, que é achar que tem um gerenciamento de risco. Ah, Paulinho, eu coloquei lá, eu quero ganhar R$200 por dia e o meu stop é 100, meu stop é 150, meu stop é 200. Cara, isso não é um gerenciamento de risco. E eu vou te mostrar como é que você faz um simples por bloco, daqui a pouquinho, tá? Então, é um erro também que os day traders cometem. E depois de apanhar bastante, o cara fala, não, eu preciso de um gerenciamento. O que é esse gerenciamento? Não, você bota lá quando você pode perder. Não, isso é stop, cara, não é gerenciamento, tá? E o principal, não o maior, mas eu vou aumentar ele aqui, tá? O principal deles todos
expectativas fora da realidade. Você foi lá e colocou na sua cabeça de uma maneira que você precisa ganhar X reais, você precisa ter aquele financeiro, você quer ganhar aquilo. Sem estar muito bem alinhado ainda, se o seu gerenciamento de risco, que você acha que tem comporta essas expectativas, né? Às vezes é maior e não funciona tão bem. Então você percebe que isso daqui é um combo clássico, o cara opera muito, ele acha que tem um gerenciamento de risco, mas não tem, ele não tem um plano claro visando o stop, ele só olha quanto que ele quer ganhar, mas não sabe muito bem quanto que ele vai perder, se der errado, quantas vezes ele pode perder, ele não tem paciência, ele é um cara que opera demais e principalmente as expectativas dele estão totalmente fora da realidade. Por quê? Porque ele não usou uma estrutura para comportar essas expectativas, ele simplesmente foi no achismo, eu acho que eu quero ganhar isso. De uma maneira muito clara e direta, responda para mim. Você acha que o mercado financeiro, o trade, o day trade, ele pode ser tão simples assim ao ponto de você, que tem 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, eu conheço pessoas que têm 2 anos e até hoje sofrem com esse problema, de impor, falar assim, mercado, eu tenho aqui tantos reais, eu quero ganhar tanto. Não funciona assim. Tá? Por isso que muitas pessoas falham, por isso que muitas pessoas fracassam, porque elas querem impor alguma coisa que elas não têm condição de impor. Elas têm que respeitar a regra, tá? Faz muito mais sentido, mas as pessoas não sabem fazer, que é o que nós vamos aprender agora. Diante de todo esse cenário aqui, de todo esse caos, essas pessoas que estão nesse modelo aqui, que, por favor, se você se identifica, tá? Eu abro aqui na frente de vocês, eu por muitos anos me identifiquei com isso, hoje eu tenho 11, caminhando para 12 anos de trading, tá? Mas eu, durante muito tempo da minha vida, era basicamente isso daqui. Eu fazia o quê? Eu preciso aprender outra técnica para operar. Essa técnica que eu uso não tá legal. Eu preciso aprender outra técnica. E aí eu fazia o quê? Eu voltava e começava tudo de novo lá no meu start. Fazia a minha primeira operação ou as minhas primeiras operações usando a minha nova técnica, certo? E aí acabava que eu cometia os mesmos erros, porque eu não estava atacando no problema. Eu estava atacando no que eu achava que era. Eu estava atacando no que me doía, que era o quê? Que era não ganhar dinheiro. E não ganhava dinheiro porque eu cometi uma série de erros que eu não corrigia. E aí eu voltava para um ciclo infinito. Isso aqui parece um looping. Depois de eu testar, eu vinha e falava assim, cara, chegava a essa conclusão aqui, ó. Preciso aprender outra técnica. E aí quando eu ia lá e aprendia outra técnica, eu vinha para começar tudo de novo, voltava lá pro start, que eu, igual eu falei para vocês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, eu começava tudo de novo com uma nova técnica e ia executar novas operações. E esses erros, eles se apresentavam de uma maneira distinta, diferente. Às vezes, com gráfico era de um jeito, com tape reading era de outro, e por aí vai, tá? Com um modelo de padrão de candle de um jeito, com um modelo de padrão de candle é outro, price action e por aí vai. Até que, anos estudando, eu fui entendendo que o caminho certo a ser percorrido para evitar os erros comuns que todos os traders cometem no começo, eram um pouco diferente daqueles, né? A mudança, então, para todos aqueles problemas que eu tinha lá em cima, que era falta de paciência, não ter um plano claro de trading visando o stop, o overtrading, achar que tem um gerenciamento, expectativas fora da realidade, eles começaram a ser resumidos o seguinte, tá? A primeira coisa que você precisa entender para ser um cara mais paciente, você não vai mudar ou acertar, tá? Vou colocar aqui, ó, mudar ou acertar o direcional do mercado. Então, por favor, faça uma gentileza para você nesse momento, nesse vídeo que você está assistindo aqui, que é uma verdadeira aula. Para de achar que você viu um candle e vai subir. Para de tentar adivinhar para onde o mercado vai. Eu acho que vai subir, eu acho que vai cair. Isso é a pior coisa que você faz para a sua vida como trader. Porque a sua cabeça vai começar a assimilar isso. E você vai começar, nos dias que realmente for, a acreditar que quanto mais tempo você ficar em frente à tela, quanto mais tempo você olhar para o mercado, mais você vai entender para que de fato lado ele vai. E quando eu estou te falando isso, pode até parecer, não, cara, faz sentido. Mas eu demorei muitos anos para pensar dessa forma. Cara, eu ficar aqui em frente à tela não vai mudar nada. Você fica, na verdade, sofrendo, querendo, gerando expectativa. Lembra que eu falei das expectativas lá em cima? O que você precisa fazer? Você precisa aceitar
que você não, através de um candle, de um gráfico, de um fluxo, você não vai mudar ou você vai acertar o direcional do mercado. Se você não vai mudar e nem acertar o direcional do mercado, o que você precisa ter? Um plano de trading claro, visando o stop. Qual que é a solução que eu tenho para vocês, que eu apresentei esses dias e vou destrinchar isso aqui agora, como fazer. Vou deixar de uma maneira mais clara para algumas pessoas que eventualmente ficaram com dúvida. Como que nós vamos fazer esse bloco de risco para um plano de trading visando o stop, tá? Como que nós vamos resolver o problema do overtrading? Cara, só opera muito, mas você já reparou que a maior parte dos traders só opera muito quando tá perdendo? Quando o cara tá ganhando, ele para. Quando tá perdendo, ele opera mais. Vê comigo rápido aqui se faz sentido. Quando o cara tá perdendo, ele pisa no acelerador. Quando o cara tá ganhando, ele pisa no freio e encosta o carro. Basicamente seria o seguinte, na estrada lisa, pista maravilhosa, tempo, condição perfeita, o cara pisa no acelerador. É isso que você faz? O carro encaminhando pro desfiladeiro, chovendo, caindo no mundo, vai cair, você tá vendo que vai cair, você pisa no acelerador. É isso que você faz? Na lógica contrária, não. Na lógica contrária, você faz o quê? O carro tá indo pro desfiladeiro, chovendo pra caramba, você pisa para o carro, desce, espera passar, e na estrada com céu azul, lindo, maravilhoso, pista clara, limpa, reta, você vai acelerar. Não é assim que funciona? Aí você vai olhar e falar assim, pô, Paulinho, é claro que é, né? Mas eu não consigo. Por que você não consegue? Você não consegue porque você é um bosta. Você não consegue porque você é pior que os outros. Você não consegue porque você precisa treinar a sua cabeça. Você precisa desenvolver uma mentalidade vencedora. E você só vai conseguir fazer isso se você tiver estratégia, como de bloco de risco que nós vamos ver agora. O seu cérebro vai tentar te tirar de situações que ele acha que estão te colocando em risco. Só que você precisa aprender justamente a estrutura do bloco de risco, tá? Para ter frequência no bloco e se livrar desses problemas, tá? Como é que chama? Os erros mais comuns, para levar desses erros, tá? Evitá-los a qualquer custo. Achar que tem um gerenciamento de risco, já falei sobre isso agorinha. Cara, você falar que você pode perder R$100 no dia não é um gerenciamento de risco. Você não está gerenciando nada, você está aceitando. Tá? O que é o gerenciamento? Pô, qual que é o plano para fazer isso? Que nós vamos ver aqui, ó, em bloco agora, tá? Expectativas fora da realidade. Cara, como que eu vou colocar lá que eu quero ganhar R$500 no dia se eu tenho R$500 de capital? Não tem como, é totalmente fora da realidade. Nós vamos também, dentro do nosso bloco, que é uma solução extremamente simples, alcançar a matemática favorável, certo? E através desses três caras aqui, ou de um só, que é o bloco de risco, nós vamos começar a enxergar, tá? A enxergar uma eventual consistência de ganhos. Sabe como? Seus resultados começam a aparecer. Como que a gente faz essa estrutura de bloco de risco, então? De uma maneira muito simples, igual eu expliquei na maratona, você vai pegar, por exemplo, eu tenho R$1.000. Desses R$1.000, eu sou uma pessoa que eu tenho condições, tanto de tempo, tanto de experiência, de fazer 10 operações ao longo da semana. Cara, se eu tenho 10 operações ao longo da semana, então eu vou pegar esses R$1.000 e vou dividir por 10. O que vai me resultar num valor financeiro de stop possível e provável de R$100. Certo? Aqui é interessante como que vocês entendam que quanto mais você aumentar o múltiplo aqui, se você no caso dividir isso por 20, isso daqui seria R$50, mais aumenta a sua vida no mercado. Se aumenta a sua vida no mercado, mais aumenta a possibilidade de você amadurecer e se tornar um trader foda, certo? Então, se eu divido isso daqui, vou voltar em 10, pra gente facilitar, é só para vocês entenderem, cada um vai fazer como quiser. Eu tenho, então, basicamente, se eu vou operar isso aqui ao longo de uma semana, eu tenho 5 dias de trading, certo? Eu vou dividir esse meu bloco de risco, então. Eita, que loucura. Eu vou dividir esse meu bloco de risco, então, em 5 dias. Um aqui, tá? Vou pegar o outro, colocar aqui do lado. Vou pegar o outro, vou colocar aqui do lado. Vou pegar o outro, vou colocar aqui do lado. Vou pegar o outro, vou colocar aqui do lado. Eu tenho, então, 5 blocos
que eu preciso cumprir na minha semana, certo? E esses blocos, eles vão ser o guia dos meus resultados, certo? Deixa eu arrumar aqui para ficar bonitinho. Vão ser o guia dos meus resultados. Afinal, as minhas operações, elas vão ser originadas baseado no risco que eu defini aqui. Que risco é esse? Os meus R$1.000 dividido por 10 trades, dividido, por 5 dias seriam 2 trades por dia, né? Então, digamos aqui que eu vou ter uma taxa de acerto média de, deixa eu colocar aqui, ó, de 50%. Eu sempre uso essa taxa, tá? E as pessoas perguntam, pô, Paulinho, eu já expliquei várias vezes, já dei algumas aulas sobre isso. Inclusive, depois a gente pode até falar mais, se vocês quiserem, a gente pode falar sobre 50, 40, 30, 60, 70. Mas aqui eu vou usar a média, tá? Eu vou usar 50%. Aonde, se eu tenho 50% de acerto, expectativa matemática que a cada 10 trades eu vou acertar 5 e errar 5. Então, se eu vou acertar 5 e errar 5 com um gerenciamento de 2:1, como eu gosto de colocar nos meus modelos, significa que a cada R$100 de risco que eu posso correr, tá? Isso aqui não foi da minha cabeça, foi de uma frequência de 10, eu vou correr atrás de R$200 de objetivo. Isso aqui é clássico, todo mundo sabe, tá? R$100 de risco, de stop, vou colocar aqui, stop, para R$200 de... eu não gosto dessa palavra, mas eu vou colocar porque ela é mais simples, ela é curtinha, tá? De gain. Então, stop e gain, ok? Se eu tenho essa expectativa aqui, significa que se eu ganhar em uma operação e perder na outra operação, eu vou ficar com R$100, certo? Eu vou ficar com R$100 aqui, eu vou ficar com R$100 aqui, eu vou ficar com R$100 aqui, eu vou ficar com R$100 aqui. E presta atenção, o que vai ser o mais legal de tudo não é o dinheiro, tá? Eita, que eu fiz loucura aqui. Fiz alguma coisa aqui no Miro. Vamos lá, voltou. E aqui eu tenho mais R$100. Certo? Eu tenho um bloco de risco com R$1.000, dividido por 10 trades, R$100 de stop, 200 de objetivo, 5 dias. No primeiro dia eu fiz 100, né? Acertei uma, errei uma. No segundo dia eu fiz 100, acertei uma, errei uma. Acertei 2, 3, 5, na verdade, tá? Meus 5 blocos de riscos. O final disso daqui seriam, obviamente, R$500 de lucro, né? Essa aqui é uma estrutura de bloco de risco que você já pode colocar imediatamente em execução aí nos seus trades amanhã, tá? Uma estrutura simples de bloco de risco que você pode colocar aí. Só que o que é melhor que o dinheiro? O que é melhor que os seus resultados começarem a aparecer? Você tem 2 operações para fazer. Quando você tem 2 operações para fazer, vou até colocar aqui, ó. Você tem 2 operações para fazer, a sua caixinha aqui de paciência, que antes era um problema lá em cima, era um problema porque você ficava perdido, você não sabia quantas vezes você ia operar, você queria operar, fazer uns trades e tal. O que acontecia? Você era um cara impaciente. Agora você só tem 2 para fazer. Pô, você vai selecionar melhor essas 2 operações. Você não tem um plano de trading claro visando stop. E agora? Como não tem? Eu não estou falando um plano de trade, eu vou comprar quando for o candle capivara. Não! Cara, eu tenho R$1.000, eu vou fazer 10 operações essa semana. Assim, assim, assim. Seu plano de trade não está muito mais claro do que antes? Então aqui você começa a enxergar a sua mudança. Overtrading. A não ser que você seja uma pessoa extremamente indisciplinada, você sabe que você pode fazer 2 trades no dia para alcançar esses resultados aqui de R$100. Você sabe que você pode fazer 2 trades no dia. Acha que você tem um gerenciamento, você não botou da sua cabeça, você assim, eu acho que eu posso perder R$250 porque eu quero ganhar 500. Não, você pegou o que você tem, dividiu pela quantidade de operações na sua frequência e deixou o pau quebrar. E as suas expectativas agora, elas estão dentro da realidade? Cara, se eu for um cara que acerta 50% das operações, e eventualmente eu posso acertar mais ou menos do que isso, esse valor financeiro aqui, essa expectativa de lucro aqui, ela começa a entrar dentro de uma realidade. Por quê? Porque se eu tomar um stop de R$100 com uma carteira de 1.000,
É 10%? É, mas o valor patrimonial é baixo. Então, ok, dá para fazer. Por quê? Porque se eu tomar um stop de 100 em 1.000, eu ainda tenho 900. Se eu tomar outro, eu ainda tenho 800. Se eu acertar o outro, eu volto para 1.000. Então, eu errei 2, ganhei 1, voltei para o 0 a 0. Então, a minha expectativa tá boa. Eu tenho uma progressão de longo prazo, que longo prazo aqui nós estamos falando de uma semana. Feito isso, se eu conseguir 50% de taxa de acerto, eu termino a semana com R$500. Seus resultados começam a aparecer. Você começa a enxergar a sua consistência. Através do quê? De alguma forma milagrosa, através da mentoria da consistência? Não. Seus resultados começam a aparecer porque você eliminou todos os principais erros comuns que um trader comete. E aqui fala assim, iniciante ou não, muitas pessoas cometem esses erros aqui. Principalmente aqui, ó. Nesses dois caras aqui, ó. Expectativa fora da realidade e não ter um plano claro visando o stop. Por quê? Todo mundo tem um plano para ganhar dinheiro. Todo mundo tem um plano para ganhar dinheiro. Mas ninguém tem um para equilibrar ganhos e prejuízos, para eventualmente quando perder dinheiro, usar isso a seu favor e ganhar dinheiro. Prédio tem escada de incêndio, não é para pegar fogo. Mas se pegar, todo mundo sabe onde desce. Fechou? Eu espero que eu tenha te ajudado. Eu queria te pedir para compartilhar esse vídeo para ajudar o movimento desse canal, que está chegando, acho que não vai um mês, bater 100.000 inscritos. Você faz parte dessa história junto comigo e eu vou dar um presente para as pessoas, que é uma aula de day trade foda, complexa, do zero ao avançado aqui no YouTube. Quando a gente bater 100.000 inscritos, eu vou marcar, vou avisar aqui neste canal, fechou? Espero que vocês tenham curtido, que eu tenha te ajudado. Isso realmente faz diferença, mudou os meus resultados e vai mudar os seus. Compartilha esse vídeo com alguns amigos, alguns grupos, manda pra frente esse movimento aqui. O nosso objetivo, o meu, Paulinho Lima, da Traders House, é fazer com que os traders aprendam a operar de maneira mais eficiente. E, obviamente, o resultado disso é ganhar dinheiro. Fechou? Conto com o seu like também, valeu demais, eu te vejo amanhã. Fui!